Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Um estudo aí, Serginho, norte-americano, mostra que o estresse enfrentado aí por algumas mães tem relação com as grandes transformações pelas quais os filhos passam na pré-adolescência. É isso mesmo, Carol. E segundo esse estudo, a etapa mais difícil da maternidade, ela não está nos primeiros anos de vida, mas na fase de 12 aos 14 anos do filho. E para falar sobre isso, sobre esse assunto muito importante e pertinente para a nossa realidade, recebemos a psicóloga Maria da Conceição César, nossa parceira aqui também, pastor Bruno Bacelar, também parceirão aqui, que trabalha com adolescentes. Sejam muito bem-vindos, muito bom dia. Que bom ter vocês conosco. Prazer nosso. Bênção pura de Deus. Agora eu pergunto para você, pastora aí dos adolescentes, além de trabalhar com os adolescentes, e aí tem que lidar com as mães também, porque essa pesquisa é séria. As mães e os pais, né? O estresse, depressão, várias coisas que podem desencadear você cuidando ali dessa faixa etária, porque na verdade, aí a Maria da Conceição também vai entrar, a relação do pai com o filho nessa fase que requer tanto. E será que os pais estão prontos para essa fase? Tem muito pai e mãe, né, de cabelo em pé, chegando para a gente lá. Não passa uma semana sem atender pelo menos 5 mães pedindo ajuda, socorro com seu filho adolescente. É muito mesmo os casos, né, e os desafios, né, são os diversos. A gente tem uma listinha grande de casos assim, de dificuldades, alguns muito complicados, outros mais simples, mas todos são desafios que reforçam essa pesquisa mesmo. Agora, Maria, dentro desse aspecto, o Bruno está falando que os pais vão buscar ajuda. Talvez dentro da essência dessa pesquisa, de uma maior depressão ali que acometem as mães, né, especialmente as mães, é pelo fato de haver essa transição, talvez a mãe entender que ela está perdendo parte de si mesma, daquelas mães mais simbióticas ali, ela está perdendo um pouco do controle dos filhos. Talvez se deva por isso? Sim, o que acontece é o seguinte, né? Eu costumo dizer o seguinte, a adolescência ela não é uma fase solta na vida, né? Ele tem um filho hoje de 3 anos, que quando tiver 13, né, quer dizer, daqui 10 anos, ele é reflexo desse 3 anos agora. Então, 3 anos é tão bonitinho, né? Às vezes bate no rosto do pai, né? E brinca. Não fala isso. E tudo é uma gracinha, né? Tão bonitinho. O pau já cantava nessa época, Carol Mal. Tão bonitinho, né? Mas esse menino de 3 vai ter 13, vai ter 23 e por aí vai, né? Então, agora, é interessante, o Serginho e Carol, que eu, quando falo em adolescente, eu lembro de Maria, né? Mãe de Jesus, que o menino resolveu sumir 3 dias, né? Jesus sumiu 3 dias. Quando fala de estresse de mãe de adolescente, ele estava com 12 anos, né? Ele estava com 12 anos, deu uma sumida. Claro que ele não estava errando, né? No caso ali, ele já estava começando o ministério dele. Mas enquanto mãe, imagina Maria e José saíram caçando Jesus porque ele tinha sumido. Aqueles rompantes ali da adolescência. É essa fase que, tipo assim, a criança vai se transformando, que é essa fase de transição, e ela vai formando ali os seus absolutos, aí fica meio um ressentimento da mãe, olha, o meu bebê está acabando, minha criança. As perdas mesmo, as perdas, né, do bebê, inclusive se for filho único, né, ou se for um filho que ela tem mais afinidade, ela acaba sofrendo mais por isso também. Se ela não tiver o companheiro, né, se for uma mãe que está também seu marido, isso também acarreta mais, porque gruda mais no filho ali também, né. O tipo também de situação, e eu quero até que o Bruno comente algumas dificuldades, às vezes, que os nossos adolescentes têm vivido, porque é importante para que os pais estejam atentos, falem, não, isso aí não acontece na minha casa, não, isso aí não pode, não, porque meu filho é crente e não tem esse tipo de luta, não. Ele não vai viver isso. Eu acho que é legal a gente aproveitar. Eu criei meu filho e eu comprei uma redoma, eu comprei, pago até... Não, com pornografia, não. Não, porque eu comprei uma redoma, eu comprei uma redoma que protege os meus filhos
da pornografia. Aí eu vou pedir pro Bruno, que eu quero entrar um pouco também, mas eu pergunto. Só um minutinho. Lá em São João del Rei, você era cercado assim desses cuidados todos, Carol Malta? Não, era normal, mas a minha mãe tava bem atenta ali a mim. E esse ponto que é interessante. Como diria, com a rédea bem curta. Isso. E esse ponto que é interessante, os pais, quando lembram como ele foi na adolescência, fica mais fácil dele educar o filho dele adolescente também. Eu queria, até dentro do que eu quero que ele comente as dificuldades, será que muitos problemas de depressão estão naquela sensação de se sentir culpada também por aquela situação? Sim, porque como é uma consequência de uma educação que talvez tenha sido falha, né? Então gera angústia mesmo, a culpa de que o que eu deveria ter feito, eu poderia ter feito diferente, né? Para que o meu filho agora não estivesse assim. A personalidade, Carol, ela é igual um muro mesmo. Então ali, qual o material? Se o material que você usar nesse muro for um material bom, e que material que é esse? É o afeto, né? Tudo numa dosagem saudável, porque amor demais também adoece, né? Então é afeto, é limite, é regra, né? São os valores de caráter, então religiosos, éticos, então isso tudo é um muro que vai criando essa personalidade desse adolescente. E ele só vai confrontar esses valores na adolescência. Então por isso que gera aí uma certa rebeldia, porque ele está confrontando. Peraí, meu pai falou que não podia fazer tal coisa e hoje ele está fazendo. Ah, mas ele faz, mas isso não é bom para mim. Então ele começa a confrontar. E dentro disso também tem aquele lado também, porque na fase do desenvolvimento ali na infância, a gente ensina os nossos filhos a irem. Seja, vai lá, arruma seu quarto, vai lá, guarda seu brinquedo. A gente sempre está mandando fazer o cocô, você faz e limpa sozinho. A gente está ensinando a irem. Esse agente você, não, né, Sérgio? Esse agente você. Você que é o pai. Porque tem muitos pais que não fazem isso. Teria que fazer, e depois né? cobra na adolescência. Pois é, mas eu acho que essa é uma fase, assim, até normal para isso. Só que na hora que vai chegar ali a fase da adolescência, que o menino já começa a ter um corpo de homem, os pelos já aparecem, a voz já vai começando a mudar, a menina já começa a crescer o seio, já entra ali, já tem a menstruação. Pronto, sou homem, sou mulher. E agora eu posso ir. Aí o que o pai e a mãe faz? Não, volta, você não vai. Porque não confiam na base que deram. Exatamente. Esse é o maior conflito, exatamente. Não é? O grande desafio aí, desculpa, não, pode. É porque o que acontece? Ela falou muito bem, né? A infância, muitas vezes, a gente pincha muito a adolescência, só que a gente esquece do que foi feito na infância. E aí, por isso a gente tem, eu sempre, quando tenho a oportunidade de falar, a gente precisa de desmistificar, tirar essa mentira que foi jogada em cima da adolescência, né? Que adolescente é aborrecente, que adolescente Você já vai ministrar na vida dele. Sendo que, na verdade, a culpa cai em cima da adolescência de muita coisa mal formada da infância. Certo. E é claro, né? Vem também consigo os desafios, porque ninguém tem livro de receita, né? Para a educação. E aí, quando o filho se torna adolescente, o pai, então, a mãe, ele tem outros desafios. E muitas vezes ele custou aprender da infância, agora ele tem que aprender da adolescência. E aí muitas vezes alguns pais não dão aquela reciclada, né, um modo de dizer assim, para falar, não, é uma outra fase que ele está vivendo. Então eu preciso o quê? Eu preciso de viver um outro tempo com meu filho, isso que o Serginho falou, né? Porque a adolescência, ela em si, ela é uma fase onde ele está o quê? Querendo o quê? A independência da vida dele. Essa é uma fase onde ele está o quê? Aprendendo a ser um adulto. Então é natural que ele queira a sua independência, ele queira descobrir. Hoje que ele erre também, porque ainda não sabe fazer corretamente. O papai e a mamãe não são os únicos donos da verdade agora. Tem o amigo, tem a internet, tem outros meios que o influenciam. E aí começa a crise. Né? Então muitos pais não sabem lidar com isso. Por quê? Porque o mundo externo começa a trazer uma influência muito forte.
né? E outra, aí o que acontece? O adolescente naturalmente fala, não mãe, não pai, né? Não quero não vem não, fica, me deixa longe. Para um quarteirão antes da escola, não precisa de buscar na porta, não. E aí, assim, nada de ficar dando beijinho na frente dos amigos. Os micos, eu não vivi isso. Não tô vivendo isso. Sinceramente, João Pedro gosta de andar comigo, às vezes, de mão dada. Os 4, assim, gente, não dá pra gente brincar de corrente que mata a gente aqui, não. Vocês lembram disso? Você lembra disso em São João del Rei, Carol Mauro? Lembro. A corrente que mata a gente. Pois é, todos os 4 andando, eles gostam disso porque tem... Agora, tem esse outro lado. Não, agora eu sou o cara, então, ô pai, deixa lá. É uma ruptura e isso fere o papai e a mamãe, né? Agora, não é só culpa da fase, mas também a desculpa, né? Também, não, é a adolescência. Mas isso é uma desculpa também. Porque, na verdade, vem aí caminhando com um processo, a criança e o adolescente. Bruno, quais as grandes lutas que você tem observado aí nessa caminhada? Porque nós temos muitas mães que nos assistem agora. Eu creio que é como um alerta para que estejam observando. Às vezes, seu filho está reagindo de uma maneira porque ele está gritando por este conflito que ele está vivendo. E ele ainda não sentiu a vontade para compartilhar. Quais as grandes lutas que você tem visto aí dos adolescentes, aquilo, né, na prática mesmo? Olha, são vários, né? Vamos pegar no âmbito cristão somente. Muitos pais têm a crise com o filho, a crise de fé. O adolescente, ele começa a não querer ir na igreja, ou então querer questionar para que ele precisa ir na igreja. No melhor das hipóteses é querer ir em outra igreja, às vezes, né? Não quer ir na dos pais. A melhor, né? A melhor. Na melhor das hipóteses. A melhor mesmo. Às vezes, o confronto, né, de ir naquela balada e ir na igreja, né? Então, esse é um grande conflito, pensando simplesmente nas questões da igreja mesmo, que muitos pais têm enfrentado. Então, são vários que nos procuram falando, pastor, socorro, né, meu filho está vivendo esse período, e que realmente acontece de fato, né? Porque o fato do pai criar o filho no evangelho não é um cálculo matemático, né? Fiz assim, meu filho vai ser sapatinho de fogo, vai ser... Cai então o mito, filho de crente, crentinho é. Cai, com certeza. Né? Aí é a hora do pai pagar um preço de oração, da mãe pagar um preço de oração, que é esse período também. E outras dificuldades, né? Como, por exemplo, a questão da sexualidade, que é um grande desafio. E hoje com a mídia, com a internet, as redes sociais, é bem... principalmente com a forma errada que é mostrado, né? E aí entra outro cuidado para os pais, né? Os pais precisam de estar atentos, mas cientes que eles não vão conseguir cercar tudo. Então, o que muitos pais têm feito? Ao invés de continuar ensinando, por causa dessa negação, eles recuam e não ensinam, né? Alguns nunca ensinaram muita coisa, mas alguns recuam. Então, ele tem que continuar ensinando, porque lá fora ele vai ouvir outras informações, mas ele precisa de quê? De ter uma informação. E, além disso, também, pessoas que possam apoiar. Eu chamo redes de proteção, né, para o adolescente. Pessoas que, às vezes, o pai vê o adolescente tendo uma boa referência e ele é uma pessoa até boa. Então, chama essa pessoa para ajudar, né? Eu vou dar um exemplo aqui do Serginho, que tem um filho lá na adolescência. Ele tem um líder que tem sido uma referência. É uma rede de apoio para o Serginho, claro. De orientação, de apoio. Então, são pessoas que podem ajudar, né? Outro desafio tem sido a questão, vamos tocar assim de forma bem à parte, a internet. Tem sido um grande desafio, não só em relação à questão da pornografia, mas em relação à falta de limite. A administração do tempo, né? O WhatsApp, o Face, as séries no YouTube. Os meninos gostam muito de ver vídeos no YouTube, eles gostam, até mais do que, às vezes, a televisão mesmo. Os adolescentes, às vezes, veem muito vídeos no YouTube, então os pais estão desesperados. E também um outro desafio que eu tenho encontrado é a questão dos limites, né? Hoje, por exemplo, antes a droga era só para aquele que não
tinha tido muitos problemas. A curiosidade hoje tem levado muitos adolescentes que sabem que é errado, mas tem o quê? Às vezes experimentado algum tipo de droga, que não é só aquelas que a gente fala misericórdia, aquelas que às vezes são usadas... seriam as light socialmente permitidas. aceitas, né? Exatamente. Então, As leves. As leves. E esses têm sido, assim, tem muitos, né? Eu estou só citando alguns para a gente ter uma referência. Só para enumerar. Agora, Maria, chega aqui uma pergunta para a gente. Até se identifica, mas eu acho que eu não vou colocar o nome, porque certamente está nos assistindo, então para não ter nenhum tipo de exposição, né, Carol? Aqui ele nos escreve de Cacilândia, no Mato Grosso do Sul. E eu achei interessante até para colocar isso para vocês aqui. Sou mãe de 2 adolescentes. A gente está falando da depressão materna nessa fase, né? Olha só o que ela coloca. Sou mãe de 2 adolescentes, uma de 15 e a outra 14, logo em seguida. E um bebê de 1 aninho. Nossa. Olha, é importante, né? Não sei mais o que fazer para elas estarem ajudando em casa. Tomar celular? Castigo? Ou o quê? Estou perdida. Somos evangélicos. Mas a questão é a seguinte, elas ajudavam e parou de ajudar? Ou nunca ajudaram? Porque a cooperação, ela também vem na educação. Né? Já vem de base. E vem de base. Guarda o seu brinquedo. Com certeza. Antes do bebê nascer, não só... Com certeza. Então, a mãe agora exigir que uma criança... já arrumava a fazenda lá do avô dela, já desde criancinha. Pois é. Qual fazenda? Lá do seu avô, lá em São João del Rei, um grande latifundiário ali. Inclusive, a orientação que eu sempre passo, né, Serginho? Tem, por exemplo, tem menininha, eu não sei se ainda tem, acho que tem, aquelas vassourinhas pequenininhas que você acha lá no Mercado Central. Né? Vai lavar a louça, a Carol deve ter passado por isso também, a mãe colocava um banquinho assim na beira, deixava a gente lavar, não prato, né? Mas deixava lavar as partes de plástico, isso, não era isso? Quer dizer, vai ensinando a cooperar. Então aí a dificuldade dela agora é uma reeducação. Tem como gente, nessa fase reeducar ainda tem, claro, mas vai ter sofrimento. Vai ter um da parte da mãe, maior, né? Sim, tanto da parte da mãe quanto das garotas, né? Porque o reeducar, ele é mais complicado do que o educar. Eu vejo isso nitidamente. Às vezes alguns pais que tomam uma postura diante do que ela está falando aí, sofrem muito a pena, né? Não dá para dizer se ela ajudava ou não antes, né? Mas certo, não muitos tudo casos... indica. Tudo indica. Muitos casos é assim mesmo. Porque senão ia ser fluido, gente. Tá ali a mãe, né? Duas meninas, moças. Aí eu aproveito, então, eu acredito que deve ser uma grande dúvida de muitas mães que estão aí com os jovens, deram os smartphones para os filhos, e aí eles tinham total liberdade. E como colocar limites hoje? Como trazer isso, Bruno? Para os filhos que podiam fazer tudo e aí viu que aquilo virou uma ferramenta que tem machucado os próprios filhos, mas não sabe como lidar com isso, porque muitas vezes também, muitos pais também dão muitas coisas até pela ausência deles. Sim. Como lidar com isso hoje? Né? Isso. Eu vejo o seguinte, dentro do que a gente estava falando, alguns pais tentam restaurar, né? Porque assim, o problema começa a aparecer fica mais evidente. A adolescência traz mais aquele susto, né? Antes a criança não tinha tantas dificuldades assim, algumas eram mais administráveis e outras não. E aí alguns pais tentam retomar. Então eu vejo que muitas coisas que acontecem na infância se repetem na adolescência. As maneiras de educar, elas mudam por causa da fase, mas muitas vezes a repetição, né, o limite, restaurar o limite, como a Maria da Conceição falou, né, algumas coisas vão ter que voltar como se estivesse voltando no zero, né? E aí vai dar mais trabalho. Por quê? Porque foi de um jeito. E aí depois para mudar, consertar, mas tem que o quê? Tem que ter foco, né? Sim. Tem que ter assim, eu quero alcançar. Então, e ajuda. Perseverar, né? E ajuda, né, Bruno? Isso, ajuda, perseverando, né? Então assim, mostrando. E aí também uma coisa que eu gosto de, apesar de não ser pai de adolescente, né? Mas nessa caminhada longa liderando adolescente,
às vezes lidando com o pai de adolescente, às vezes não, muitas vezes, eu falo o seguinte, o adolescente ele precisa saber o seguinte, ele tem esse senso de liberdade, de crescimento, mas ele precisa saber o limite dele. Então o pai o que tem que fazer? Tem que dar um pouco de liberdade. Ele não é uma liberdade vigiada. Isso. É supervisão. Ele não, por exemplo, ele não cumpriu, então perde um pouco a liberdade. Você que perdeu a sua liberdade. Explica, né? Explica. Traz a conscientização dele, ele tem que entender o que E aí aconteceu. ele vai ter que reconquistar essa liberdade. Então, por exemplo, vamos tentar a partir desse caso, né? Ela perguntou, será que eu tiro o celular dela? Ela tem obrigações, ela não está cumprindo, ela vai ter que sofrer um dano por causa disso. Perder privilégio. Perdeu o privilégio. Exatamente. Ela conquistou Mas isso. é uma escolha dela, Exatamente. da filha. Você escolhe perder o privilégio ou você escolhe ajudar? Isso. Tipo, você tem liberdade para isso, né? Mas não pode. A filha que vai escolher? Nesse sentido que eu tô falando, quando ele fala que ela tem que trabalhar isso com ela, ó, ou você estará ajudando e aí você vai perder esses privilégios, nesse sentido que ele está trazendo. Havendo um despertamento, né? Isso. Eu estou colocando o seguinte, que quando o adolescente ele entende que ele tem responsabilidades e se ele não cumpre com elas... Ele vai ter os anos dele. Essas responsabilidades foram dadas pelos pais. Ele perdeu essa liberdade, então ele colheu consequência disso. Isso. Então um ato dele gerou uma consequência que... ele mudando de atitude, ele vai o quê? Ele vai ver o fruto dessa mudança dele mesmo, entendeu? Mas aí agora, o caso do celular vale até como negociação também, né? Não só a questão de perder privilégio, mas a negociação. O seu celular está aqui, depois que você terminar a sua tarefa que eu te pedi, o seu celular está de volta. Porque não pode, os pais, talvez o grande problema hoje é a questão da autoridade. O pessoal, os pais não podem perder a noção de o que é autoritarismo e o que é autoridade. Tem que ter essa noção muito clara, porque senão eles passam a ser permissivos demais também. Mas aí é que eu entro num contraponto. Porque agora aqui, um adolescente, não vou na igreja. A gente não tem essa escolha ainda, não. Ele é um menor, a responsabilidade dele é minha. Eu sou autoridade não só como pai e mãe, mas autoridade espiritual sobre a vida do meu filho, da minha filha. Como assim não vou na igreja, não? Vamos sim. Vamos todos. Agora, quando ele tiver 18 anos, aí ele já vai decidir onde vai, qual igreja que vai, como que vai. Porque o adolescente é minha responsabilidade, o Senhor vai cobrar de mim. Não vou na igreja, então tá, você fica aí. Ele vai ficar fazendo o quê em casa? Assistindo televisão, ficar na internet? Não, Mas aí eu paro para perguntar para vocês o seguinte. Isso não é autoritarismo, isso é Pois é, amor. mas aí é sobre a questão do autoritarismo e ainda de uma falta de base. Por exemplo, aquela mãe que chega e fala, ó, se você não fizer isso, eu te tomo o celular. Eu acho que não tem que ser por aí. Eu acho que se você faz no nível, ó, se você fizer, você tem, isso pode gerar um nível de corrupção, uma barganha naquela autoridade. A autoridade ela tem que ser absoluta. De chegar e falar, filha, hoje a cozinha é sua, você lava e sua irmã seca. Amanhã ela lava e você seca, para ter aquela mútua cooperação. Já estabelece ali a regra. Não fez, ou qual das duas não fez, olha, porque você não fez, você está sendo privada desse determinado privilégio. Aí sim. Agora, se fala antes, por exemplo, eu fui criado assim. Minha mãe dizia, olha, para você ir para o clube, jogar bola com os amigos, você tem que lavar banheiro. Hoje eu posso ajudar a Aline em tudo em casa, só não gosto de lavar banheiro. Verdade. Mas isso fica naquela condição do quê? Eu estou fazendo por fora, mas por dentro eu não estou fazendo. Gerando aquela rebeldia ali interna. Tem esse outro lado também que é preocupante, é prejudicial também, que tem que ser observado pelo papai e pela mamãe e que isso, com as frustrações que as mamães, que é o alvo aqui da nossa conversa, elas são o alvo, elas entram na depressão por isso, porque não se veem com autoridade o suficiente para poder
controlar, manter o controle e a harmonia da casa. Entra nesse choque, né? Sim. Quando eu falei do celular, Serginho, eu falei no sentido assim, de enquanto está fazendo a tarefa, não mexer no celular. Porque tem adolescente que está arrumando cozinha com o celular lá, assim, entendeu? Foi nesse sentido que Mas aí eu são falei, as não dá disciplinas. barga. Por exemplo, o meu menino disciplinários. está lá, ele na escola, Exatamente. ele não acessa o celular. Então, na hora que ele chega em casa, ele já quer ir direto pro celular para ver o que os amigos Sim. colocaram. Nós já estamos estabelecendo com ele esse outro nível de disciplina. Não, você vai ver o celular porque agora você chegou, você tem que trocar de roupa, tem que colocar o uniforme para lavar, tem que lavar as mãos, já tem que se preparar para o almoço, porque é a hora que já todo mundo vai almoçar mesmo pelos horários, depois que você vai mexer. Já começamos a estabelecer o quê? A disciplina no sentido rotina de dele, né? rotina. Sim, sim. Aí falta isso, Exatamente. porque depois você chega do nada e fala, ó, você vai ser punido por isso. Mas peraí, ninguém me Nem ensinou. criou. Agora, uma coisa que eu queria até trazer aqui, pra gente até refletir na parte que isso que está acontecendo com essas mães que estão muito depressivas em relação a... Porque eu tenho percebido também que muitas mães estão lutando sozinhas, né? Às vezes não tem o apoio do pai. Não nesse tem o sentido. apoio Que é o do pai. disciplinador. E aí, assim... Super ego. Eu tô falando isso porque eu pego muitos casos de mães que lutam sozinho pelos filhos adolescentes. E eu vejo exatamente esse perfil de mães assim cansadas, exaustas, né? É assim toda semana, sem exagero, mães chegando com um semblante cansado, depressiva, não aguentando e normalmente tem o perfil, tem o perfil de mães que estão sozinhas, sozinhas e que não conseguem lidar com isso, né? E assim, eu queria até dar uma dica para as mães que enfrentam essas lutas sozinhas. O Serginho até falou muito bem que é buscar ajuda mesmo, né? Se às vezes muitos pais não estão dentro de casa, né? E as mães estão lutando sozinhas mesmo. Alguns pais nem são crentes, não tem nenhum entendimento, né? Tem muitos pais que não são crentes e têm uma boa compreensão da educação, do limite, do respeito, mas muitas estão tentando sozinho. Então, não lutem sozinhos, né? Busquem apoio, né? De preferência, tente esse pai ajudar, mas, né, busque um apoio, né? Porque sozinho realmente é muito difícil. Dentro dessa linha aí da mãe sozinha, eu tava pensando antes, mas eu pensei... Deixa eu ver se é isso, eu tô pensando aqui. Dentro dessa linha, pelo fato da ausência do pai, às vezes a mãe não se torna também, muitas vezes, permissiva, ou às vezes até muito mais amiga do que mãe, justamente para suprir essa ausência do pai. Acontece muito. Acontece. E eu li um livro E tem de mães mulher... adolescentes, né, Carol? Entre aspas. Tem mães que são adolescentes. Elas mesmas não se colocam também como adulta na situação, igual que você falou, vira amiga de filho. Pois é, eu li um livro que falava de mãe que ama e mãe apaixonada. A mãe que ama diz não. Disciplina. A mãe é apaixonada, ela é permissiva e aceita tudo. Eu achei tão impactante isso. E até, por exemplo, E a mãe vira amiga. Aí, por virar amiga, eu já entro aqui já com uma Mas outra... você vai respondendo tudo. Chega também nessa fase da adolescência, tem um lado também que a mãe se deprime por causa de rivalizar com a filha também. Fala Tem tudo. esse outro Fala, lado, não aproveita tem? aí. Uma vez é aniversário de 15 anos. Muito. Que algumas, tem mãe que é tão adolescente Que quer tá mais jovem brilhar que mais a- do que a filha. Não, e os projetos de vida mesmo, de bailarina, de Roupas. roupa, de competir mesmo, gente, perde a noção. Você vê mãe Perde assim, a vestida. função, a posição dela de mãe, né? Então, Pra virar. porque eu costumo dizer o seguinte, amiga, se o amigo cai no buraco, o amigo cai junto. Agora a mãe não pode cair junto, não. Ela tem que ficar fora do buraco para tirar o filho de lá, né? Não, ela quer Isso cair aí junto também, de nas tudo aventuras. tudo isso aí também desconstrói esse novo mito social aí, moderno, da produção independente, né? Aí por isso que as mães se deprimem também, porque é bonito ela ter aquela produção Falar, independente. Mas na hora ali de chegar, já não tem. Ela já excluiu a figura paterna do limite, do superego ali. Para quê? Por causa de uma questão tão egoísta, tão pessoal da produção independente lá atrás. Né? Ô, gente, esse assunto aqui a gente ficava a manhã inteira nesse Pode ser parte programa. 1, 2, 3, né, Bruno? Ó, e você viu que só a gente aqui é tanta pergunta. Não, difícil, Joga esse difícil. relógio fora. Não, foi muito enriquecedor, muito bom. Voltem sempre.
Isso aí dá parte 2, parte 3. Isso aí dá pano pra manga, dá pro colarinho, dá Agora, pro é bom deixar claro, assim, tem conserto, viu, gente? Claro. Sempre. Às vezes exige, né? Vai acontecer um sofrimento emocional, tanto de um lado quanto do outro, mas graças a Deus, né? Tem como resgatar. E os pais que se convertem? Meu Deus, sofrimento também. Porque criaram os filhos num valor, né? E depois tem que mudar tudo. Mas eu também tenho visto pais que viviam o perfil de muitas mães depressivas, com dificuldades, saindo desse momento, buscando ajuda, principalmente do Senhor, né? E se encontrando e conseguindo prosseguir. E olhando depois para trás e dando risada, falando, meu Deus! Né? Glória a Deus. Porque Deus é aquele que nos ajuda. E está procurando ajuda também, né? Procurando ajuda, não apoio. Sozinho. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.